Hoje nós vamos falar sobre um precedente que muitas pessoas estão pedindo para eu comentar. Eu estava esperando publicar o acórdão, que publicou no último dia 20, então por isso estou aqui hoje, depois de uma semana super corrida, para comentar esse caso que é o entendimento que o STJ adotou de que a recusa indevida por parte do plano de saúde de cobertura a algum tratamento não gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral presumido, que independe da pessoa provar que aquela recusa, aquele ato ilícito gerou danos a ela. A gente tem esse entendimento do dano moral presumido quando só o fato de existir aquele ato ilícito já fosse presunção de que a pessoa sofreu danos. Então, ela não precisaria provar que, por conta dessa recusa indevida, ela sofreu outras coisas, como atraso no tratamento dela, como um abalo psicológico muito profundo, como danos à sua saúde. Ela não precisaria provar essas coisas, porque só o fato do plano de saúde ter negado cobertura a um tratamento já geraria dano moral presumido por si só, que é a figura do dano moral in re ipsa. E o entendimento do STJ, por muito tempo, foi nesse sentido de que a recusa indevida gera dano moral presumido porque agrava a situação de abalo da pessoa que já está enfrentando muitas vezes uma doença grave e ainda tem que lidar com uma negativa de cobertura por parte do plano de saúde. E eu, como advogada que atuo especialmente nessa área de defesa dos direitos dos consumidores de plano de saúde e atendo clientes todos os dias desesperados porque estão sofrendo recusa do plano, às vezes nem de forma explícita, mas o plano fica enrolando e com isso atrasando o tratamento e apresentando uma negativa implícita, como eu sempre falo, eu sei muito bem como é a dor de uma pessoa que, num momento de desespero, precisa realizar um tratamento e recebe uma negativa por parte do plano, expressa ou implícita por meio dessas tentativas de vencer a pessoa pelo cansaço. Então, eu sempre concordei com o entendimento do STJ de que o dano moral, nesses casos, é presumido, porque a negativa de cobertura de um tratamento que a pessoa precisa fazer muitas vezes com urgência, um tratamento para tratar um câncer, por exemplo, e o caso que deu origem a esse precedente, um tratamento pelo método ABA para uma criança que está dentro do espectro autista, é algo extremamente importante para a vida da pessoa. E o atraso, a gente nem tem como prever os danos que o atraso num tratamento pode causar. Mas, enfim, eu também sempre falo para os meus alunos, especialmente do curso Rumo à Procedência e Processo na Prática, que as inscrições seguem abertas, inclusive, mas eu sempre falo para eles que a gente, como advogado, como advogada, a gente precisa sempre fundamentar da melhor forma possível a nossa petição. Então, não é porque o entendimento do STJ é de que o dano moral era, né? Esse era o entendimento até então, não era tão consolidado, tinha, como a gente vai ver na fundamentação que a gente vai analisar agora, tinha divergências, mas tinha o entendimento de que poderia gerar dano moral presumido. Mas mesmo sendo esse o entendimento de dano moral presumido nesse e em outros casos, a gente não pode só entrar com uma petição inicial falando do dano moral, falando, conforme o STJ já decidiu, é presumido. A gente precisa sempre deixar claro, olha, nesse caso, o dano moral é evidente, porque ainda que ele não fosse presumido, ele decorre do fato de que o tratamento atrasou, de que a pessoa que estava internada, esperando uma cirurgia, não pôde realizar, teve prejuízo ao seu quadro de saúde, teve prejuízo à sua situação emocional, porque ela já está abalada com a internação dela. Não tem como você provar esse abalo psicológico, mas é justamente por isso que seria um dano moral presumido, né? A pessoa está lá esperando um tratamento e não pode realizar. Mas enfim, a gente vai analisar, como sempre, a decisão na íntegra e vocês vão entender quais foram os fundamentos que o STJ adotou. Basicamente, para dizer, olha, não é presumido, tem que provar que no caso concreto tiveram outras circunstâncias que provam que aquela situação ultrapassou um mero aborrecimento do dia a dia. E acho que quando envolve saúde, sempre ultrapassa um mero aborrecimento do dia a dia. Mas, enfim, é nossa luta diária aí para conseguir que os planos de saúde sejam condenados ao pagamento de dano moral, ao pagamento de multa quando eles descumprem ordens judiciais que são concedidas em sede de tutela antecipada. E essa questão do dano moral, inclusive, antes da gente entrar aqui, eu sei que estou me estendendo, mas é um tema que me é muito caro. O dano moral, ele já é arbitrado num valor muito baixo no Brasil. Eu até vou contar só um caso concreto rápido, que eu estava numa sessão de julgamento recentemente, e no meu caso eu interpus recurso adesivo, então o plano de saúde apelou,
e aí o meu cliente falou, bom, já que eles apelaram da parte deles, vamos apelar, né, recurso adesivo, da parte do dano moral, porque o valor que foi arbitrado de dano moral por um caso de negativa de cobertura de tratamento que atrasou em pelo menos 3 semanas a cirurgia que meu cliente precisava realizar, o dano moral foi arbitrado em primeira instância em só R$ 4.000. E aí eu estava na sessão de julgamento, antes da minha vez de sustentar oralmente, teve a sustentação de um advogado que estava defendendo. Na verdade, ele estava tentando. Teve sustentação oral dupla, na verdade, tanto do advogado que estava em causa própria, que foi condenado a indenizar por danos morais um ministro do STF, porque, enfim, um local público acabou falando sobre ele de forma negativa, atribuindo questões falsas a ele, enfim. Então, ele foi condenado a pagar R$ 50.000 de indenização por danos morais. E ele estava em causa própria defendendo a necessidade de, pelo menos, redução desse valor. E o advogado que estava defendendo o ministro dizendo que tinha que ser mantido o valor e tal. E não chegou a ser concluído o julgamento, depois eu tenho que até ver se saiu agora o resultado, faz um mês mais ou menos isso. E o relator, apesar de não ter sido concluído o julgamento, o relator estava mantendo a condenação a R$ 50.000 por uma fala, né? Prejudicou uma figura pública que está sujeita a isso o tempo todo. Ele é diferente de uma pessoa que não tem a vida pública. Enfim. E no meu caso, o dano moral, ele foi mantido. Nesse valor de R$ 4.000, falando que seria suficiente. E eu não vejo coerência, eu não vejo proporção, eu não vejo como que o dano moral, desde que eu comecei a estagiar há mais de 13 anos, o dano moral costuma ser arbitrado entre 10 a 15 mil reais nesses casos que envolvem negativas de cobertura de tratamento. E não aumentou, só que o valor da moeda, né, 10 mil, 15 mil reais hoje, é muito menos do que era há 10 anos. Então, deveria ter aumentado só por isso, mas eu acho que deveria ser ainda maior nesses patamares de 50, de 100 mil reais, porque aí sim os planos de saúde não continuariam praticando os mesmos atos ilícitos que eles repetem muitas vezes contra a mesma pessoa. Eu tenho um cliente que eu já tive que entrar com mais de 6, 7 ações por conta da mesma negativa de tratamentos para uma determinada doença. Cada tratamento novo que a pessoa precisava fazer, uma nova negativa. Cada internação que a pessoa tem, despesas hospitalares específicas são negadas, uma nova ação. Enfim, então a gente vai ver aqui o que o STJ entendeu. Já adiantei, né? Disse que o dano moral não é presumido, mas o interessante desse acórdão é que ele já fala basicamente situações em que, sim, o dano moral vai meio que ser evidente, porque se tiverem presentes essas circunstâncias, não tem muito como negar que o dano moral ocorreu. Então vamos entender que caso chegou lá para ser formado esse precedente. E vamos ver qual foi a construção de raciocínio dos ministros. Não foi, inclusive, unanimidade, teve divergência. Então, vamos entender tudo isso. Falei demais e não me apresentei para quem ainda não me conhece, mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Michele, sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, professora, doutoranda pela FADISP, professora universitária, tenho meu curso, como eu falei, Rumo à Procedência e Processo na Prática, em que eu ensino advogados, advogadas, estudantes de direito, o processo como ele acontece na prática e não como a gente vê só na teoria, porque a prática às vezes é muito diferente disso. E aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, que, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Mas vamos então para o que interessa. Então, estou aqui com o acórdão que deu origem a esse precedente, né? E como que esse caso chegou lá, né? Então vamos aqui para a parte em que tem o resumo do caso que chegou lá no STJ. Então era uma ação de obrigação de fazer acumulada com um pedido de condenação por danos morais contra um plano de saúde para buscar a cobertura de terapia pelo método ABA. Essa terapia é uma terapia indicada para pacientes que fazem parte do espectro autista e possuem atraso global de desenvolvimento. Inclusive, já também entrei com uma ação nesse sentido para um cliente e buscou, além disso, compensação pelos danos morais. Aqui não está todo o resumo, mas nesse caso especificamente tem uma peculiaridade distinta. Não é só que teve uma negativa de cobertura, o que eu já deixei claro que eu acho que é muito grave, quando é evidente a necessidade de cobertura. Mas, nesse caso, na verdade, o plano de saúde vinha dando cobertura
E do nada parou de dar cobertura. Então interrompeu o tratamento no meio do caminho. Esse é o fato mais grave ainda desse caso específico, tá? E aí o pedido para cobertura foi julgado parcialmente procedente, determinando o custeio do tratamento e condenando a parte ré, né, o plano de saúde, ao pagamento de R$ 3.000 de danos morais. Valor, como eu falei, já deixei adiantado, um valor irrisório, né? E aí, o fundamento da decisão de primeira instância, confirmada pela segunda instância, meio que foi essa questão do dano moral presumido. E foi isso que levou o caso ao STJ, o Plano de Saúde interpôs recurso especial, o recurso especial foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, e a partir disso começou então o julgamento por parte do relator, falando que, trazendo um pouco do conceito de dano moral em ré ipsa e tudo mais. Então ele vai dizer, para que seja reconhecido o dever de indenizar, incumbe ao autor provar a existência de uma conduta ilícita, da qual resulte um dano, ainda que exclusivamente moral, e que aquela conduta ilícita se encontre vinculada por um nexo de causalidade com os danos sofridos. Então são os elementos necessários para o dever de indenizar, né? Ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A prova de que a vítima sofreu lesão à sua esfera extrapatrimonial, tais como o direito à honra, intimidade, privacidade, dignidade e imagem, ressai como condição para a condenação ao pagamento de danos morais, constituindo exceção a essa regra denominada dano moral in re ipsa. É aquele que se presume a partir do próprio fato ofensivo, dispensando a prova do prejuízo moral sofrido pela vítima. A ocorrência do dano decorre automaticamente da prática do ato ilícito, natureza evidentemente lesiva à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica da pessoa, que é justamente isso, né? Então, se você tem um tratamento negado no momento de desespero com a sua saúde, essa negativa indevida, então, o fato de ser uma negativa indevida já deixa claro que ela é contrária à lei, que ela é contrária ao contrato, porque se fosse uma negativa devida, nem os pedidos autorais seriam julgados procedentes com relação à obrigação de fazer. Como você prova o dano moral? O fato de ser presumido é justamente isso. Não tem como eu provar, olha, eu tive um abalo moral. Você vai ter que comentar circunstâncias que deixam claro que uma recusa indevida nessas circunstâncias gera um dano. Não tem a prova do dano em si. Tem a prova das circunstâncias, e essas circunstâncias por si só geram o dano. Eu acho que até teve um pouco, talvez, de confusão, com todo respeito, por parte do STJ na formação desse precedente. Porque eles entendem, como eu já adiantei, que o dano moral não gera dano moral presumido, mas eles colocam situações que, justamente pelo fato de ser a recusa indevida somada a esse contexto fático, gera dano moral presumido. De que outra forma eu vou provar o meu abalo moral? É simplesmente citando as circunstâncias do fato, né? Então, enfim. Então, ele vai seguir aqui na construção do raciocínio dele, dizendo que tem que aferir o grau de reprovabilidade da conduta do plano de saúde, no caso, associado às consequências dela advindas das circunstâncias de cada caso. E que isso, essa necessidade de aferir tudo isso, tem levado o STJ a restringir cada vez mais as hipóteses em que o dano moral deve ser presumido, exigindo-se como regra que o fato gerador da suposta lesão, de per si, seja capaz de alterar o estado psíquico da vítima em nível suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou o de sabor. Ou seja, não sendo o fato gerador da suposta lesão considerado isoladamente o suficiente para a caracterização do dano aos direitos da personalidade, impõe-se exigir a comprovação de outros aspectos capazes de provocar abalo relevante ao estado anímico da vítima. Então, deixando claro, olha, não é só a negativa, a gente tem que olhar para as outras circunstâncias. As outras circunstâncias. Então, assim, a recusa indevida por si só, ok. Você precisa provar de fato, olha, uma recusa indevida numa situação em que, no caso que chegou no STJ, a pessoa já vinha recebendo tratamento e ela teve esse tratamento interrompido para um desenvolvimento de uma criança. Como que você desenvolve? Salvo engano, é uma criança. Agora, não sei se eu vi essa parte certa ou se eu estou confundindo com o meu caso. Mas você interromper um tratamento no meio, você começa a fornecer. Então, o plano de saúde vai lá e fala: vou pagar, tudo certo, consumidor. Aí, no meio do tratamento, ele fala: não vou deixar de fornecer. Nesse caso, era porque a rede credenciada deixou de ser credenciada. O que os planos de saúde também têm feito cada vez mais, algo que é gravíssimo e está reduzindo a qualidade e a quantidade do contrato no tocante à rede credenciada, e o valor da mensalidade só aumenta. Mas, enfim, se teve uma redução da rede credenciada, precisaria imediatamente indicar onde o segurado poderia continuar realizando o seu tratamento
para que ele não tivesse o tratamento interrompido, e se não existe fora da rede que foi descredenciada outro local que ele possa seguir o tratamento sem nenhuma interrupção, o tratamento precisa continuar na rede, mesmo que ela seja descredenciada. Até porque a gente tem regras de descredenciamento que geralmente não são cumpridas, então não tem o aviso prévio, não tem a substituição por outro local que seja equivalente da mesma categoria na mesma região, enfim. Então, você precisa olhar outras situações. Nesse caso específico, a gente vai ver que o relator, ele inclusive diz no começo que não teria dano moral no caso concreto. Só que aí, por conta da divergência dos demais ministros, no caso concreto, falaram, não, no caso concreto teve dano moral sim. Vamos seguir aqui para vocês entenderem como que a gente chegou no resultado desse caso. Ele vai dizer que o reconhecimento do dano moral em ré ipsa somente é presumido, somente é considerado assim, para as hipóteses em que a gravidade da conduta em si mesma considerada é tamanha a ponto de não restar dúvida de que a vítima sofreu grave lesão a seus direitos da personalidade. Acho que num caso que envolve saúde, geralmente existe uma presunção, ainda que relativa, de que sim, essa negativa viola os direitos da personalidade, mas ele traz alguns exemplos que o STJ já teria reconhecido esse dano moral presumido, que eu acho que é interessante citar para você saber. Então, violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar geraria dano moral em ré ipsa, irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito, salvo quando pré-existente legítima inscrição. Já falei sobre isso aqui antes, inclusive, mas isso daqui já é um entendimento bem consolidado. Se você tem uma negativação no seu nome, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, isso gera dano moral se você não tinha nenhuma outra anotação indevida do seu nome, porque não tem nem como você provar os danos, né? A sua honra e a imagem estão manchados por uma negativação indevida do seu nome lá nos órgãos de proteção ao crédito. Uso indevido de marca. Então, se o uso indevido de marca gera dano moral, como que uma negativa de cobertura de tratamento não gera? Enfim, a infração aos direitos da propriedade industrial e os atos de concorrência desleal, o uso não autorizado da imagem para fins econômicos ou comerciais, o uso não autorizado da imagem de menor. Inclusive, eu já falei sobre isso algumas vezes também, acho que não aqui, mas em outras redes, como que essa exposição de crianças na internet podem gerar muitas ações por parte dessas crianças contra os seus pais e mães no futuro, tá? Eu tô ainda querendo ver como que isso vai acontecer. Acho que a gente tem que ter mais cuidado nessa exposição das crianças na internet. É um tema bem delicado e, enfim. A ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, a disponibilização de dados, ainda que não sensíveis, por gestor de banco de dados a terceiro sem consentimento do cadastrado, o vazamento de dados sensíveis do segurado em contrato de seguro de vida, a presença de corpo estranho em alimento industrializado. Até isso gera dano moral presumido, mas a recusa que, lógico, né, dependendo do corpo estranho, ainda mais se você ingeriu e viu depois, meu Deus, não quero nem pensar. Mas, enfim, acho que uma recusa indevida de um tratamento médico, principalmente, lógico, eles vão fazer essa ressalva em caso de urgência, emergência, o tratamento contínuo que é interrompido, enfim. Mas agora ele vai citar outras situações em que o dano moral presumido já foi afastado. Então ele cita aqui, atraso por parte da instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo, inclusive já analisei, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu analisei aqui no canal. Então isso não gera dano moral presumido, descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário, salvo engano também já analisei esse precedente aqui. Desrespeito aos limites legais na utilização do sistema Credit Scoring, fraude bancária ensejadora da contratação de empréstimo, atraso na entrega de imóvel, atraso no cancelamento de voo operado por companhia aérea. Isso daqui, veja, não é precedente vinculante, ele está citando talvez algum julgamento da Corte Especial ou isolado de alguma turma, enfim. Ajustamento de execução de titulação social contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito. Até com relação a essa questão do voo, atraso ou cancelamento pode sim gerar dano moral. Então, tá vendo? Quando a gente só pega esses resultados, essas teses que são formadas, esse é o grande perigo que eu já falei para vocês algumas vezes do sistema de precedentes judiciais. Então, muitas pessoas vieram falar desse precedente que a gente está analisando agora com relação ao dano moral por conta da recusa indevida, falando não vai mais ter nunca dano moral porque o plano de saúde ele nega a cobertura a um tratamento, mas e situações gravíssimas? Não, calma, né? Na verdade, o STJ ele não definiu tanta coisa aqui. Ele, na verdade, é favorável. Vocês vão ver, porque apesar de não ser presumido, ele trouxe as circunstâncias que
Basicamente, deixam claro que naqueles casos o dano moral vai estar sim presente. Então, calma, não é bem assim. Por isso que a gente não pode só focar na tese. O problema é se a tese começar a ser aplicada para indeferir dano moral de forma equivocada. Isso sim é um problema, porque se você só pega e você cita a tese na fundamentação de uma sentença, por exemplo, você pode estar desconsiderando que naquele próprio acórdão que deu origem a essa tese, que não é o que vincula num precedente, mas que naquele próprio acórdão, o próprio STJ fez a ressalva daquela própria situação que é objeto dessa ação em que a tese está sendo aplicada indevidamente. Então, numa situação de, tô pedindo dano moral num caso em que teve a negativa de cobertura de uma cirurgia de urgência que foi atrasada por causa disso. Aí vai lá e cita essa tese para afastar o dano moral. Mas vocês vão ver, no próprio acórdão foi falado que em casos de urgência, a circunstância demonstra a presença do dano moral, essa circunstância da urgência e do atraso no tratamento. Então, a tese estaria sendo aplicada de forma equivocada. O problema disso é, a gente vai entrar com recurso, tem que mostrar a distinção, tem que mostrar a aplicação equivocada do precedente, enfim. Então, essas são as questões. Depois de fazer toda essa introdução acerca do dano moral presumido, as situações que ele está presente, que ele não está presente, chegou no problema efetivamente que foi afetado para ser julgado. Então, ele vai dizer: em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, pode parecer dispensável, à primeira vista, a comprovação da efetiva lesão aos direitos da personalidade na hipótese de recusa indevida da operadora de plano de saúde em custear determinado tratamento. No entanto, dessa simples, coloco entre aspas, porque eu não acho que é simples recusa sem o exame das circunstâncias do caso concreto e das consequências dela advindas, não é possível extrair, em toda e qualquer hipótese, ter a vítima sofrido grave lesão aos direitos da personalidade, a impedir o reconhecimento do dano moral presumido in re ipsa. Então, ele fala da necessidade de ver outras circunstâncias. E outro ponto também, até para colocar aqui que eu acho importante, vejam que foi afetado até de forma equivocada esse caso, porque ele foi afetado querendo dizer, pelo menos esse, talvez tenha outros casos que deram origem a esse mesmo precedente que foram afetados, deve ter tido pelo menos mais um outro, mas esse caso não é de recusa, é de interrupção de um tratamento por um descredenciamento da rede, do hospital que fazia parte da rede credenciada. Então, é uma outra situação. E, como sempre, o STJ está querendo definir algo mais amplo de uma situação mais específica que chegou lá. Então, deveria já definir um caso mais amplo ou falar, olha, nessa situação que chegou aqui, o dano moral, ele é presumido ou não? Enfim, nesse caso eu não vejo tanto prejuízo porque ele traz exemplos, isso já ajuda na prática, mas pode, como eu falei, também trazer a aplicação equivocada do precedente. E aí ele vai dizer que vai tentar trazer quais podem ser justificativas para recusas indevidas, né? Então ele vai falar: a recusa de cobertura médico-assistencial pode resultar de inúmeros fatores, desde a existência de dúvida interpretativa das cláusulas contratuais até a contínua modificação das normas regulamentares, passando ainda pela indesejada oscilação da jurisprudência dos tribunais, aspectos que de antemão já atenuam o grau de reprovabilidade da conduta a depender do contexto no qual ela está inserida. Então, dizendo, olha, tem casos que a dúvida pode ser razoável, mas ok, são exceções, acho, ao fato de que muitas das recusas, elas são totalmente contrárias à lei. Então, até coloquei aqui quando eu estava lendo pela primeira vez, que já afasta casos em que a mesma negativa se repete sempre. Como eu citei, casos que eu já entrei para o mesmo cliente por conta do mesmo tipo de conduta ilícita do plano de saúde. Ou um caso que a negativa é de um tratamento que está previsto no rol da ANS, não tem discussão aqui. É indevida. Então, enfim, veja que, no fim das contas, esse precedente, ele fala, vai ter que ser analisado caso a caso. Não é dano moral em re ipsa, não basta falar que houve recusa indevida, tem que ser analisado caso a caso. Então, ele coloca a necessidade de ponderação de todos esses aspectos em cada caso submetido à apreciação judicial, impede reconhecer a existência de dano moral em re ipsa apenas com base na recusa injustificada de cobertura médico-assistencial pelas operadoras de plano de saúde. E, inclusive, ele vai citar outras situações em que o STJ já reconheceu dano moral. Então, dano moral pelo cancelamento unilateral indevido do plano de saúde. Inclusive, eu tive um caso que teve o cancelamento ilícito, o plano de saúde ficou enrolando, falando que ia resolver, não resolvia. Foi ajuizada a ação. No final do ano, teve a liminar foi descumprida por um tempo, até o plano ser reativado. No caso, também envolvia a criança que ficou desprotegida. E não teve o dano moral, recorri para a segunda instância e mesmo na segunda instância foi mantido
o afastamento do dano moral. Então, vamos ver se eu vou interpor recurso especial. Mas, enfim, negativa indevida de cobertura em situação de emergência ou urgência. Então, já deixou claro que nessas situações de urgência e emergência tem dano moral, se tem recusa indevida, porque essa circunstância, aí sim, nesse caso, estando presente essa circunstância, o dano moral é presumido, não tem muito mais o que eu dizer, né? Lógico que, como advogada, eu coloquei no começo do nosso vídeo de hoje, eu ensino para os meus alunos, você nunca vai fazer uma petição de forma muito simplificada quando você está pedindo dano moral. Você vai deixar muito claro todo o abalo que a pessoa sofreu, que ela ficou semanas, dias ou meses aguardando, sofrendo, teve seu quadro de saúde piorado, ou nem sequer dá para saber quais foram os prejuízos efetivos à saúde da pessoa a longo prazo, ou para qualquer outra situação, de cancelamento de voo. Você tem que ter uma narrativa que vai demonstrar, que eu sempre falo, vai trazer emoção sem dramatização. Então não é porque, o STJ já reconheceu dano moral em casos assim, eu vou só falar, em caso assim o STJ já reconheceu. Não, você tem que deixar claro todos os detalhes do caso concreto que demonstram a gravidade daquele ato ilícito e a extensão e profundidade dos danos morais sofridos pelo seu cliente, se você estiver advogando pela pessoa que está pedindo os danos morais, tá? E se você que está me assistindo é advogado ou advogada. Bom, agravamento da condição de saúde do paciente, sim, né? A pessoa teve um agravamento, e como eu sempre falo, na saúde a gente nem pode saber, às vezes o atraso não teve um agravamento agora que a gente consegue identificar, mas a longo prazo a gente vai descobrir. E, enfim, abalo, né? Aumento da aflição psicológica e de angústia. E ele vai citar ainda outras situações que ele entende que o dano moral estaria presente, porque isso já configuraria a comprovação de um abalo aos direitos da personalidade, né? De uma violação aos direitos da personalidade de uma pessoa. Então, ele vai citar aqui de novo: recusa em contexto de emergência médica, risco de vida ou agravamento do quadro de saúde de uma pessoa, recusa a cobertura de procedimento previsto em cláusula que não comporta dúvida interpretativa razoável. Então, se tá lá que tem que dar cobertura a tratamento quimioterápico e o plano nega, não tem dúvida aqui. Não é uma discussão contratual, é uma violação patente. Tá no rol da ANS, enfim. Efetiva comprovação de sofrimento, angústia, agravamento da doença ou danos à saúde mental do paciente. E reiteração de conduta ou prática abusiva, que é aquela situação que eu falo, o ato ilícito vem se repetindo cada vez mais. Então, mesmo num caso, por exemplo, que a recusa vem depois do tratamento, porque também tem isso, às vezes o paciente ele foi internado, fez uma cirurgia, recebeu alta, depois da alta ele recebe uma cobrança do hospital credenciado falando, seu plano negou cobertura a esses materiais, a esses exames. Às vezes o plano nega até algodão, pra vocês terem uma noção. E aí ele recebendo essa cobrança, ele entra com a ação. Ganha. Aí, próxima internação. De novo, cobrança dos mesmos materiais, mesmos exames. Entra com a ação, ganha. Poxa, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, sei lá, tem um cliente que deve estar na oitava ação, ou até 10ª já. Não é o caso agora de já pedir dano moral? Porque também o dano moral a gente fala que ele tem tanto um caráter reparatório como também educativo. De, você não pode continuar praticando essa conduta não é aceitável. Por isso também falei no começo, da necessidade de dano moral mais elevado. Enfim, então ele trouxe aqui algumas hipóteses que a gente também, justamente por não poder ficar preso só àquela tese que eles formam no final, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem que ver sempre o julgado completo para entender, olha, aqui estão as situações. A própria STJ já falou que nessas situações o dano moral está presente. Então, no seu caso, você vai fundamentar desse jeito. Você não vai mais falar, o dano moral é presumido. Não, o dano moral está provado, inclusive porque o próprio STJ já deixou claro que nessas situações, que não é só uma recusa, mas também está presente esses outros fatores, o dano moral, ele está presente sim. Por isso a importância da gente fazer essa análise extremamente completa dos precedentes judiciais. Não basta a gente ver só a manchete que sai na internet, não basta a gente só ler a tese e achar que assim a gente sabe o que o STJ decidiu. A gente não sabe, ainda mais com essas teses completamente extensas, subjetivas, que não são muito diferentes de um enunciado de lei. Na verdade, até muitas vezes pior, porque não tem todo um contexto dentro de um ordenamento jurídico, dentro de uma lei específica para você entender e fazer uma interpretação integrativa, né? Enfim. E aí, depois que ele fez toda a justificativa dele, ele deu uma sugestão de tese que não foi a que prevaleceu, porque depois teve a divergência da ministra Nancy e de um outro ministro, salvo engano, mas ele estava dizendo que no caso concreto não tinha tido dano moral.
E aqui eu quero dar uma dica importante, porque justamente com base nesse precedente, o que eu entendo que nós, advogados, não podemos mais fazer é até colocar a fundamentação de dano moral em ré ipsa. Não coloca mais, porque a gente está trabalhando hoje em dia, estou falando muito sobre isso no doutorado, hoje mesmo estava dando uma aula na pós-graduação de processo civil da PUC, teve aula do professor Cássio Carpinella Bueno, e a gente estava falando de inteligência artificial, e a inteligência artificial ela barra com base em palavras que a gente usa. Então, não usem mais a justificativa do dano moral presumido em ré ipsa, não usem essas palavras. Deixem sempre claro, o dano moral está aprovado por causa disso, disso e disso. Até porque era justamente com base no que o autor tinha justificado que o relator desse caso estava falando que no caso concreto não teve dano moral. Meu, R$ 3.000. E o plano de saúde interpôs recurso especial para discutir R$ 3.000. Enfim. O dano moral prescinde de prova dada a sua presunção. Ele citou um trecho da fundamentação do próprio segurado. Então, se ele está citando isso para dizer que o dano moral não estaria presente no caso, quando a gente tiver que interpor um recurso especial, talvez para demonstrar que no nosso caso existe uma distinção, se a gente usar a palavra presumido em ré ipsa, a inteligência artificial vai ver isso e vai falar: não, 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 a STJ já decidiu que não tem. Então, não usem mais essas palavras, eu acho melhor. Tá? Nem para falar, olha, mesmo que não seja presumido, tá provado, porque eu fazia muito nas minhas petições, eu falava, o dano moral nesse caso é presumido, é em ré ipsa. Mas eu nunca me contentei em só falar isso. Eu ainda falava, mas ainda que assim não fosse, está provado por causa disso, disso e disso, e eu ia citando todas as circunstâncias que mostravam a gravidade de tudo. Tá, mas agora eu tô achando que eu não vou mais nem citar a palavra presumido em ré ipsa. Eu vou só citar que é muito claro e citar trechos dessa decisão, mostrando que é uma situação que se assemelha ao reconhecimento do próprio STJ. Então, dica prática aí, super importante para você. Mas embora o relator tivesse afastando o dano moral no caso concreto, com base no voto da ministra Nancy, ele reconheceu que o dano moral. Ele não reconheceu, ele não mudou o voto dele, mas ele foi vencido. E citou aqui o trecho do voto da ministra Nancy, que falou: no caso concreto, não é nem caso de recusa indevida, é um caso de interrupção abrupta da cobertura médico-assistencial devido a menor portador de transtorno do espectro autista, seguida da omissão da operadora em assegurar a continuidade do tratamento do beneficiário extremamente dependente do serviço de assistência à saúde, causando-lhe, assim, prejuízo no seu desenvolvimento. A justificar, nesse caso, a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais. Então, felizmente, tivemos o voto divergente da ministra Nancy, que a maioria concordou com ela para manter a condenação irrisória de R$ 3.000 do plano de saúde nesse caso. E a gente teve um outro voto divergente, não consegui identificar de qual ministro, mas que ele foi no sentido de que, olha, quando a gente tem entendimento nessa corte de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, mas nesse caso a gente não pode ter esse raciocínio quando a gente está falando de direito à saúde. Ele fala, esse raciocínio não pode ser transposto aos contratos que envolvem a tutela de direitos fundamentais, como são essencialmente os ligados aos serviços de saúde. Neles, o que se encontra em jogo é o mais intangível e profundo valor social, a vida humana. Incumbe, a meu sentir, neste caso, a operadora a prova de que a postura ilícita por ela adotada não foi capaz de gerar danos de ordem moral. Então, é meio que falando, o ônus da prova, nesse caso, é da seguradora de plano de saúde. Enfim, também falo para os meus alunos, nunca contem com a inversão do ônus da prova, sempre busquem provar todos os fatos constitutivos do direito do seu cliente, mesmo solicitando a inversão do ônus da prova em relações consumeristas ou em outras situações que você entende que a inversão é cabível, tá? E ele fala que, nesse caso, só o fato de ser uma recusa indevida já deixa claro que não teria justificativa e deveria gerar dano moral, enfim. Mas a tese que prevaleceu, então vamos agora para o resultado, que eu acabei até me estendendo mais do que eu imaginei que eu me estenderia nesse vídeo, justamente por ser um tema que eu tenho muito contato diariamente, né? Eu só faço isso praticamente, processar plano de saúde por conta de atos ilícitos, então acabei me empolgando aqui com o tema. Mas, por maioria, foi negado o provimento ao recurso especial, com base na divergência da ministra Nancy, deixando claro, nesse caso teve sim dano moral, porque não foi uma recusa, foi uma interrupção do tratamento. E a tese que foi firmada, que é o grande perigo sempre, é essa daqui. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.
Então, esse foi o resultado. Acho que eu não preciso me estender muito mais, porque eu já tinha adiantado muita coisa no início desse vídeo, mas não se preocupem, não, esse tema 1365, ele não disse que as operadoras de plano de saúde agora estão liberadas para apresentarem negativas a tratamentos dos seus clientes, dos seus segurados, e que elas não vão sofrer, por causa disso, condenações em danos morais. Elas vão continuar sofrendo sim, inclusive eu vou continuar lutando para que elas sejam condenadas ao pagamento de danos morais e que esses danos morais sejam cada vez mais elevados, para realmente eles servirem como uma forma de elas se sentirem mais impedidas de praticar esses atos ilícitos, acharem que realmente não compensa, porque o dano moral tem sido tão baixo, com todo respeito, que elas entendem, bom, ainda vale a pena eu negar tratamentos, porque das poucas pessoas que entram com ação, o dano moral, se tiver, vai ser baixo, então ainda tem um custo-benefício para os planos de saúde de apresentarem negativas, inclusive em casos que não existe discussão, que o tratamento está no rol da ANS e tudo mais. Então, esse precedente ele não acabou com a condenação em danos morais, ele simplesmente deixou claro: olha, não basta numa petição inicial você dizer que por causa da recusa você teve dano moral. Você precisa provar outras circunstâncias que demonstrem a gravidade da situação, que era urgente, que você está aguardando, que teve um atraso no tratamento por causa disso, que você está com uma doença grave que já causa um abalo emocional muito profundo e a recusa abalou ainda mais esse estado emocional que você está, que teve um agravamento efetivo na sua saúde por causa disso. Então, você vai ter que mostrar essas circunstâncias, tá? Que é uma coisa que, mesmo antes desse precedente, eu sempre demonstrei, nunca me contentei em só falar, ah, é dano moral presumido e acabou. Sempre demonstrei e ensino os meus alunos a sempre deixarem muito claro e fundamentarem muito o dano moral, principalmente com base nos fatos, nas circunstâncias do caso concreto, e criarem uma narrativa que sempre traga emoção sem dramatização. Então, gente, fiquem tranquilos, tem seus problemas quando a tese é aplicada de uma forma automática, mas felizmente também foi feita essa ressalva na tese de que tem que ter outros elementos, então deixando claro, olha, não é presumido, mas se você provar outros elementos, o dano moral é cabível, é possível de estar presente. Então, pelo menos foi feita essa ressalva, o que talvez impeça de esse precedente ser usado de forma equivocada, e como eu sempre falo, a importância da gente então fazer essa análise completa, até para a gente se tranquilizar e entender exatamente como que esse precedente vai afetar o julgamento de casos futuros, e no meu entendimento não vai afetar de forma negativa, pelo contrário, a gente até pode usar a fundamentação dele para deixar claro as situações em que, neste próprio julgado, o STJ já deixou claro que existe sim dano moral. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Se você tem interesse no curso Rumo à Procedência, tá aqui embaixo na descrição também todas as informações para você se inscrever, se você tiver interesse. Quaisquer dúvidas também estou sempre à disposição. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.